A Receita Federal, ela aperta o cerco sobre os contribuintes. Mas se a gente perceber, se a gente avaliar, nós vamos verificar que isso é uma coisa cíclica, né? Todo ano existe essa verificação, todo ano existe essa notificação, todo ano existe essas operações que fazem com que a Receita Federal ela venha, né, tá pressionando aí os contribuintes. E nós vamos falar um pouquinho a respeito disso, avaliando cada situação, né, o porquê dessa questão. Eu sou o Dr. Antônio Teixeira, mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um joinha no nosso vídeo, se inscrevessem no nosso canal, assim vocês vão estar sempre nos incentivando a produzir mais conteúdo. Ora, com essa dificuldade que se estabeleceu no país, né, por conta da crise, que não é diferente, né, só se fala nisso, todo mundo fala, o governo também está precisando de dinheiro. Se não tivesse precisando de dinheiro, ele não fazia a reforma da Previdência. Concorda comigo? Todos nós estamos precisando de dinheiro. E a Receita Federal, como ela é a parte do governo de arrecadação, o que ela faz? Ela começa a pressionar os contribuintes, mandando notificação, dizendo que vai pegar esses débitos, vai mandar para a dívida ativa, que vai mandar verificação de crime contra a ordem tributária, crime de sonegação. E será que efetivamente todas essas situações, isso são mesmo crime? Tudo isso incide a situação de crime? Então, nós entendemos que existe algumas diferenças, né? Que existe algumas práticas que podem estar sim, né, incidindo na prática de crime, como a gente também entendemos que tem algumas situações que podem não ser crime, né? Mas vamos analisar. Existem algumas operações, né, principalmente, vamos falar aí de uma operação que eles deflagraram recentemente, que é a Operação Saldo Negativo, né, e consistia em quê? Em que algumas empresas de assessoria tributária ofereciam lucros, créditos, né, zerar saldo das empresas que eram devedoras, e elas faziam o quê? Elas faziam retificações de maneiras irregulares, fraudulentas, zerando os valores e essas empresas pagavam, né, as devedoras, empresas, contribuintes devedores, pagavam essas empresas 70% do valor e ficava com, vamos dizer assim, com a vantagem de 30%. Essa prática, ela é uma prática de crime contra a ordem tributária, porque que eles estão informando, né, uma obrigação, fazendo a obrigação acessória de maneira errada no sentido de enganar o fisco, né, dizendo que não existe valores, quando na verdade existe, para que lá no sistema da Receita Federal não apareça mais débito. Mas a Receita Federal, né, com toda essa tecnologia, grandes computadores, grandes servidores, isso fatalmente com o nível de cruzamentos que existe hoje, isso é apurado. Então, tanto aquela empresa que deu assessoria tributária, que praticou um ato de forma ilegal e irregular, quanto aquele contribuinte, beneficiário que quis obter essa vantagem, todos eles estão na prática de crime. E nessa situação nós reconhecemos que efetivamente é crime. Agora, tem uma outra operação que eles deflagraram aí, né? Vamos analisar a operação fonte não pagadora, né? Fonte não pagadora por quê? Porque as empresas retiam valores do governo, né? E retiam valores do salário dos trabalhadores e não recolhia para o governo. Então, por isso veio o nome, fonte não pagadora. Nesse caso, ela está pegando valores, né, descontados de trabalhadores que ela deveriam, né, que eles são responsáveis por entregar ao governo e não estariam entregando. Nessa situação, a gente vê pelo menos o crime de apropriação indébita, onde você pega valores que não é seu e você não entrega a quem é de direito. Então, também, novamente, uma prática de crime. Agora, vamos avaliar aquela situação. Você é uma empresa, você cumpriu todas as suas obrigações acessórias, informou os valores corretos, gerou os impostos, está tudo certinho, mas não teve dinheiro para pagar os impostos, né? Então, se você não teve dinheiro para pagar o imposto, você não praticou crime nenhum. Na verdade, você só não tem, né, os valores, não teve, vamos dizer assim, a suficiência financeira para estar honrando com isso. Então, nesses casos específicos, não há crime. Você pode ser executado, você pode perder algum patrimônio. Se você tiver para perder, né, vai para a dívida ativa, eles podem cobrar. Hoje em dia, a Receita cobra isso, mas a prática de crime nessas situações não é configurada. Então, nós observamos, né, dentro dessas três situações, que pode existir muita coisa do que eles estão verificando aí, crime, e outras coisas não, somente inadimplência comum. Então, nos casos de inadimplência, nós não vamos falar, né, focar com prática de crime, mas toda vez que você recebe, você é uma empresa, né, um cidadão que você recebe alguma correspondência da Receita Federal, né, seja imposto, alguma coisa que você está devendo a eles falam em quê? Que você tem que regularizar, que você tem que parcelar,
que você tem que pagar, e se você não parcelar, se você não pagar, o que vai acontecer? Além deles enviarem isso para a dívida ativa, também vão mandar para o Ministério Público Federal no sentido de apuração de crimes contra a ordem tributária, crimes fiscais e etc. Né? Então, o que nós vimos, né, o que nós queremos deixar claro, é que vai haver casos em que existe crime, vai haver casos que não existe crime, mas que a intenção da Receita, né, a intenção do governo é pressionar o contribuinte no sentido que ele faça a autorregularização, porque nós sabemos que existe uma dificuldade financeira, né, dentro do nosso país. Então, a Receita Federal ela não quer punir, não quer prender ninguém e muito menos deixar de receber o dinheiro. A função principal é arrecadar. Então, essa é a função principal. Agora, se você tem um débito, se você vai lá e faz um parcelamento, se você vai lá e quita esse débito e você, vamos dizer assim, se autorregulariza, você não tem problema nenhum. Mas se você não se autorregularizar, ou você pelo menos não for lá e fazer um parcelamento, o que vai acontecer? Aí sim, aí você vai poder ter um problema, porque depois da dívida ativa pode haver uma execução, se há uma interpretação de crime, isso pode ser encaminhado para o Ministério Público Federal e se apurar a prática de crime sim. Então, não é impossível que isso aconteça, mas, de antemão, se você tomar as providências necessárias antes disso acontecer, não vai acontecer nada, a Receita Federal ela vai receber o dinheiro dela e vai ficar tudo certinho. Pois bem, essa é a nossa dica de hoje, agradecemos a participação de vocês e tome cuidado, hein? Receita Federal está em cima de vocês.